Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo da compensação por meio do lugar das raízes. A ideia agora é estudar os controladores PID, tá? Bom, ao longo das últimas décadas, teorias matemáticas dedicadas ao controle ótimo e ao controle robusto têm produzido importantes resultados indispensáveis nas aplicações aeronáuticas, aeroespaciais e similares. Ok, pessoal? Esses tipos de controladores são muito utilizados tanto aí na aeronáutica, aeroespaciais, etc., mas também na parte de robótica, veículos autônomos, etc. Tá? A ideia é que esses sistemas geralmente eles possuem múltiplas entradas e múltiplas saídas. Tá? Então a gente vai ter aí, por exemplo, no carro, a parte de controle, né, de guinada do volante, a aceleração, tá? E várias outras variáveis aí inclusas, né? Por exemplo, num drone a gente tem os 4 motores, né? Um drone quadrotor, por exemplo, né? Temos vários graus de liberdade, ele pode se movimentar em x, y, z. Temos os ângulos de roll, pitch e yaw, né? Então temos 6 graus de liberdades, né? Como que a gente faz o controle disso? Tendo apenas 4 atuadores, né? Então é um sistema subatuado. Então, nesse tipo de sistema, a gente precisa de abordagens que são um pouquinho mais modernas, né, e mais complexas, né, podemos dizer assim, para a resolução desse problema. Contudo, no ambiente industrial, como eu vou ler agora, né, no entanto, algumas arquiteturas especiais utilizando algoritmos clássicos, chamados de PID, têm demonstrado notável eficácia e praticidade no controle de processos industriais. Então, os controladores PID, né, é lógico que a gente vai encontrar também controladores de PID com aplicações na aeronáutica, robótica, veículos autônomos também, tá? Mas ele possui grande eficácia, né, em processos industriais, porque os processos industriais geralmente são de uma entrada e uma saída, tá? E isso facilita muito o nosso problema, né? E eles são altamente robustos e eficazes, né, de fácil ajuste. Esses controladores PID, ainda mais quando inseridos nos computadores industriais e nos controladores lógicos programáveis, mantêm-se como um dos principais equipamentos de controle. Tá? Então, esses controladores PID, pessoal, uma forma de implementação deles, que é a forma, né, através da forma discreta, né, teve uma padronização muito simples, que a gente vai falar os termos deles na sequência, e isso facilitou, né, a sua implementação. Então, houve uma padronização, houve métodos aí, tantos, né, que a gente vai estar fazendo o projeto aqui, por método lugar das raízes, método frequência, etc., mas também há os métodos de autossintonia, métodos experimentais que já proporcionam um ajuste razoável, né, do controlador, tá? E aí depois, com a experiência do usuário, facilita o ajuste fino desse controlador, tá? Então muitas vezes a gente vai fazer o projeto controlador, né, se a gente estivesse em laboratório, mas a gente vai perceber, o ajuste está legal, será que eu consigo fazer um ajuste fino aqui de forma empírica, né? Fazendo tuning, né? Fazendo esse ajuste mais fino desses ganhos, eu conseguiria uma resposta mais adequada para o processo que eu quero, né? Então é mais ou menos essa ideia aí. Eu pretendo falar um pouquinho para vocês aí no final do semestre sobre esses métodos de autossintonia, tá? Só para pelo menos vocês terem ideia, tá? O nome PID deriva do fato de que a função de transferência contém a soma de ações proporcional, tá? Está relacionada aí à velocidade da resposta transitória e o erro, né? Do estado estacionário aí, a integradora, que vai estar corrigindo principalmente o erro de estado estacionário, e a derivadora, que é meio que como se desse uma velocidade, tá? Só que de forma, dependendo da forma que ela é implementada, ela pode trazer problemas aí, principalmente se a parte dos sensores que for medir a saída na nossa planta, né, for ruidosa, tá? Então a gente tem que tomar certo cuidado
principalmente na parte de implementação desse tipo de controlador, tá? Seus parâmetros são de fácil ajuste e sua construção é adequadamente robusta para um ambiente industrial. O sucesso do controlador PID também decorreu de uma bem-sucedida padronização na sua versão eletrônica desde 1950, ok? Essa padronização pode ser tanto na forma de implementação dela através de amplificadores operacionais, ok? Como também na forma discreta, na forma de algoritmo. Bom, o modelo matemático de um controlador PID. Então aqui a gente tem M, né? M geralmente, pessoal, é a saída U nossa, U de T. Tá? Mas no ambiente industrial, eles chamam geralmente de variável manipulada. Né? Nosso sinal de saída do controlador, né? O U de T lá, eles geralmente chamam isso de variável manipulada. Tá? O E de T é o sinal de entrada do controlador, também chamado de erro atuante. E aí nós temos aqui vários ganhos, né? O ganho KC, tá? Que é o ganho proporcional, tá? Temos TI e TD, e são os parâmetros de ajuste do controlador, mas o TI, juntamente aqui, se você estiver multiplicando o KC sobre o TI, a gente vai ter aqui o ganho do integrador, e o KC TD aqui vai ter o ganho da parte derivativa, tá? Então, observe, né? Temos uma parte derivativa, uma parte integral e uma parte proporcional ao erro, ok? Tradicionalmente é utilizada a seguinte denominação relativa aos parâmetros de ajuste do controlador PID. Então, KC, o ganho proporcional, KCTI, o ganho da integral, reset gain, tá? Isso aqui geralmente você vai encontrar principalmente nos controladores industriais, os parâmetros que vocês têm que ajustar. Então, é sempre interessante saber qual outro nome ele pode ser chamado, ok? KCTD, o ganho da derivada, o rate gain, né? Então, a taxa de variação aqui do ganho. O que é, pessoal? Vocês vão encontrar várias formas de apresentação do controlador PID. Tá? Essa forma aqui, principalmente, é a que é utilizada aí pelos sistemas de autossintonia, né? Pelos métodos de autossintonia. Geralmente a gente tem vários métodos aí que a gente vai conversar para frente, mas através de uma entrada do degrau, né? Ou através da variação do ganho até que ele fica oscilatório, existem alguns métodos experimentais que fornecem dicas, né? De como ajustar esse sistema, desde que o sistema seja um sistema de primeira ordem, ou etc. Aí, né? E esses ganhos geralmente são dados através desses parâmetros. A implementação desses ganhos também nos controladores industriais são dados através desses parâmetros também. Ok? Bom, então aqui a gente já tem a versão dela em S, né? Feita a transformada de Laplace, aqui a gente tinha a IDO dela. Fazendo a transformada de Laplace, né? Então, MS é a variável manipulada, né? Sobre o E de S, que é a saída e a entrada. Temos nossa função de transferência aqui, ok? Fazendo as multiplicações, tudo aqui, a gente chega, né, na função de transferência final aqui, tá? E temos também as raízes, né, dessa função de transferência, ok? O que é interessante saber aqui, pessoal? Vamos ver aqui, ó, os controladores PID também são muito empregados com efeitos parciais, né? PI, principalmente, o proporcional mais integrador, tá? Muito utilizado, para o qual se adota TD igual a zero. Nesse caso, tem-se a função de transferência, não, PI de S, né? Igual a KC mais KC sobre TIS, igual a KC de 1 mais 1 sobre TIS, né? Ou aqui na forma, né? Mais resumida, né? KC sobre TI, né? E TIS mais 1, tá? Observe aqui, pessoal, que se a gente fosse fazer a implementação pelo método lugar das raízes aqui, já fazendo um comentário, né? Isso aqui provavelmente viraria um ganho, tá? A gente teria que retirar aqui o T1S daqui, né, e transformar ele num zero, tá?
E aqui temos o S, né? 1 sobre S aqui, que é o integrador. Tá? Sempre que tem o 1 sobre S, aqui ao invés do caso lá do controlador por atraso de fase, né? Ou avanço de fase aqui, né? No caso, né? Avanço, né? Avanço e atraso aqui, né? Na verdade, aqui a gente está fazendo um controlador que é o equivalente aí ao atraso de fase, porque ele vai corrigir o erro, né? De estado estacionário, né? Através do 1 sobre S aqui que temos o integrador, ok? Bom, basicamente é essa a ideia. Mas o que eu queria falar aqui? Aqui a gente teria dois parâmetros que a gente teria que encontrar aqui. Tanto o zero, tá? Que poderia ser 1 sobre TI, né? Quanto esse ganho aqui. Como que a gente faz depois que a gente faz o projeto do lugar das raízes? A gente tem que, de alguma forma, né? Vou implementar esse controlador, um controlador industrial, tá? Então, através da função transferência final que a gente vai encontrar no controlador, a gente tem que encontrar a relação para encontrar esses parâmetros TI e KC, ok? Então, isso que eu queria ressaltar aqui para vocês. É importante que a gente saiba, né, através da função transferência, encontrar esses parâmetros. Tá? Se a gente fosse implementar eles de forma digital, a mesma coisa. Tá? Então, vai ter provavelmente o circuito de um controlador PI. Como que eu faço para encontrar os valores de resistores e capacitores? Eu tenho essa função de transferência, eu relaciono e falo, para eu ter esse ganho, eu preciso ter tal resistor e tal capacitor. Tá? Mais ou menos essa. E na forma discreta, existem várias formas aí da gente transformar essa função de transferência em um algoritmo, tá? Existe a discretização de Euler, por exemplo, e a gente encontra o que é o valor S, tá? E transformar isso em um algoritmo, ok? Bom, falei um pouquinho do controlador PI, então aqui 1 sobre S, tendo 1 sobre S aqui, a gente já zera o erro de estado estacionário, tá? E o menos 1 sobre TI, um polo na origem aqui, né? É o zero real, né? Então teríamos que calcular aqui o zero, né? O polo na origem já está certo. Ao invés do controlador por atraso de fase lá, que a gente fazer ele próximo da origem, aqui a gente coloca esse polo na origem para zerar esse erro, tá? Bom, no controlador PD, proporcional mais derivador, né? Aqui o equivalente ao avanço de fase praticamente, né? Para qual se adota TI tendendo ao infinito. Então, se a gente adotar TI tendendo ao infinito aqui, nesse termo fica zero, e a gente sobra esse KC mais TDS aqui, tá? Apresenta um zero real em menos 1 sobre TD, tá? Então, aqui fica mais simples ainda, tá? Teremos que calcular qual que é esse polo aqui, ou esse zero, né? Aqui pelo critério de fase, né? E depois determinar aqui o KC pelo critério de módulo, tá? Então, perceba que a gente já tem as ferramentas aí, tanto para calcular esse como esse, tá? Controlador, a gente vai usar a mesma técnica aí, agora calculando aí, vai ficar tão mais simples, né? Porque de certo modo a gente não precisa, temos dois critérios e temos dois parâmetros para resolver a questão aqui, ok? Muito bem. Então aqui é útil analisar o efeito temporal de cada uma dessas parcelas. O efeito do termo proporcional e integral são mostrados supondo um sinal de erro atuando de tipo pulso, de amplitude E. Então aqui a gente tem o gráfico, né, ao longo do tempo aqui, né, o tempo medido em T1 e T2, né, e o erro atuante aqui, então, um erro constante do tipo pulso. Como que fica o termo resultante da parte proporcional, né? Então vai ser um KC vezes o erro, vai ser proporcional ao erro, tá? E a parte integral aqui, né? À medida que a gente que o tempo for passando, perceba que esse ganho vai aumentando, tá? Então, à medida que a gente for somando, né, o erro, né? A ideia do integral é a gente meio que somar esse erro ao longo do tempo. Essa parcela da parte integral aumenta, né? Então, basicamente é isso.
a gente vai atuar mais à medida que o tempo passa, tá? À medida que o integrador aqui vai aumentando, né, o somatório do erro, né, então a gente somar esse erro que é constante, até que o atuador, né, consiga fazer com que a planta vá para a referência diminuindo esse erro aqui, ok? Então, mas basicamente essa é a ideia aí do PI, né? Aqui ele traz a ideia do PD, né? O sinal do tipo pulso utilizado para analisar o efeito das ações proporcional integral não é adequado para análise do efeito correspondente a derivado, devido às descontinuidades no início e no final do sinal. Assim, utiliza-se uma rampa unitária, né, com sinal de erro atuante, para mostrar o efeito da derivada no controlador PID. Né? Então, se o erro é crescente, aqui a gente tem o KCTD constante, né? Basicamente essa é a ideia aqui. Muito bem. Forma de representação aí do controlador PID, tá? Em diagrama de blocos. A gente pode fazer ele, né, através de uma função de transferência assim, ou, né, em termos como somatório desses termos, né? Então, o erro vezes Kp, né, o erro vezes KdS aqui, né, fazendo a derivada, e o erro vezes KIS, né, com a parte integral, né? Sendo KI e KD os termos que a gente já falou aqui, né? KCTI, KCTD, né? E KC, tá? Então, há várias formas da gente representar o controlador PID, tá? Ah, legal, eu utilizei essa forma, eu quero achar o equivalente nesse outro formato, porque na hora que eu for implementar esse controlador, ele utiliza esse parâmetro. Então, vocês vão ter que fazer só a manipulação e achar o equivalente na outra forma de representação, ok? Essa forma aqui é mais simples, né? Se a gente fosse usar algum, por exemplo, o Scilab ou o MATLAB, né, que possui o XCOS ou o Simulink, a gente conseguiria fazer essa implementação em diagrama de blocos lá, tá? Essa simulação. Tá? Essa forma aqui acaba sendo sempre mais simples de implementar, tá? E visualmente, né, a gente consegue enxergar. Aqui a gente teria que usar algum bloco de função de transferência, etc. E verificar se estava tudo correto aqui. Muito bem. Agora a gente vai ter o nosso primeiro exemplo, tá? E a gente continua aí no nosso próximo vídeo.